Dri, que você fale antes da desmotivação profissional, vamos dizer assim, que você levou em cima de todo esse processo. Porque a hora que a Dri chegou pra mim e falou assim, Dan, não passei, mas, cara, foi muito legal esse negócio de acompanhar o verdinho ali e de ver se passa, se não passa, de instalar, de dormir. Eu quero seguir nisso, porém, uma pessoa falou algumas coisas pra mim que não foram muito legais. Eu queria que você compartilhasse com a gente, tudo bem, não precisa citar nomes, tipo, desse balde de água fria que você levou no meio do caminho. Porque aí foi quando ela mandou uma mensagem pra mim, contando isso que aconteceu, e eu falei, não, isso não pode acontecer, e é por isso que nós estamos aqui. Bom, então, eu não estava compartilhando isso com ninguém, assim, do que eu estava fazendo. Estava lá muito concentrada lá nos meus códigos. As pessoas que sabiam eram você, a Dani, e nem os meus pais não sabiam que eu estava fazendo isso, estava fazendo esse processo. E aí, depois, quando estava chegando no final, e eu já estava realmente percebendo que eu não ia passar, porque eu realmente achei que não teria como passar, porque eu não consegui completar todos os desafios, né? E aí, depois que passou, eu realmente vi que eu não tinha passado, eu comecei a conversar com algumas pessoas, comentei com algumas pessoas sobre esse processo que eu participei e tal. E aí comentei, né, com algumas pessoas e algumas coisas que eu ouvi foram, por exemplo, nossa, mas para ser programador, você precisa ter um dom. É o que você falou, seu irmão, talvez você tenha que fazer uma faculdade. Mas talvez Ruby não seja uma boa linguagem, tem que ser uma outra. Então, assim, eu vi algumas coisas, eu falei assim, bom, então talvez eu não seja para mim, então, sabe? Então, mas eu pensei, bom, de qualquer forma, vou conversar com o Danilo, né? Porque eu acho que talvez o Danilo tenha uma visão diferente, né? Inclusive da demanda do mercado, né? Que eu acho que é isso que talvez seja a diferença entre o processamento de dados de antigamente, né, com o que a gente está vivendo hoje, com a demanda das empresas hoje. Por que uma empresa como a Local Web participa de um processo seletivo que dura uns 6 meses, assim, né? Quer dizer, ela paga por um processo seletivo que dura uns 6 meses, assim. E por que ele está tentando contratar alguém que não tem experiência nenhuma, que não Sim. tem o... Porque, assim, quando você entra para fazer o cadastro, te perguntam, assim, qual a sua formação, por que você quer fazer isso, tá? Tipo, nada era impeditivo para você participar do processo. Então, eu não sei quantas pessoas entraram lá na primeira fase, mas para a segunda fase a gente conseguia ver lá na comunidade quantas pessoas estavam participando. Então, tinha umas 2.000 e poucas pessoas. E aí eles dividiram em blocos assim os desafios. Então, os desafios básicos lá de instalação, sei lá, começa com uns 2.000, aí diminui já para uns 1.500, aí vai diminuindo. Quando chegar naquele último grupo de desafios, que eram os mais difíceis, já tinha 200 pessoas. Sim. Então, só aí já vai, né, peneirando, né? Mas eu realmente não sei quantas pessoas que participaram. E eu acho que realmente deve ter gente assim de vários níveis. Porque nas conversas da comunidade eu via gente falando assim com muito nível. Falei assim, gente, por que eu queria fazer essa observação também, porque quando você me contou isso, eu achei que isso impactou um pouco. Você sentiu que tinha gente em volta de você que já sabia demais, e aí cai na mesma coisa de chegar uma pessoa abençoada do seu lado e falar: ou você tem o dom, ou você aprende isso muito cedo, ou senão você não vai conseguir. Eu queria que vocês comentassem um pouco disso, por favor. Assim, você sabe que eu tomei um banho de água fria também, assim, eu larguei tudo no Rio de Janeiro, eu tava morando, eu sou baiana, mas morava no Rio. Eu larguei tudo no Rio de Janeiro, larguei relacionamento, larguei família, larguei tudo. Porque eu tava fazendo processo seletivo para reprograma, nem tinha passado ainda, era presencial. Você fez presencial também, Ju? Eu fiz, mas não era nem na Estação REC ainda, era no Senai Santa Cecília. Senai assim, Santa Cecília. Foi com a Silvinha?
Fiz com a Silvinha. Ah, sim, sim. Então a gente sentava, inclusive, beijo, Silvia Coelho, foi minha colega e sentava do meu lado. Era um sarro, era muito engraçado. Com certeza, né, gente? Imagina você ficar lá um tempão lá do lado da Silvia, a gente se divertia. Pronto. Aí, eu tava fazendo um processo seletivo. E eu falei, cara, eu vou mudar, porque eu acredito muito em energia. Nem sou espiritualizada nem nada, assim, né? Deveria, mas não sou. Mas eu acredito em energia. Acredito que quando a gente move, as Energia coisas... é espírito, né? as Total. coisas se movem. Eu falei, eu vou mudar. Vou para São Paulo. Se não for reprograma, vai ser qualquer um outro. E vou. E aí, tinha um líder meu, que hoje eu falo que ele era chefe mesmo, que eu trabalhei com ele na empresa dele de engenharia. Eu comecei como secretária, virei compradora, virei a líder dos compradores, porque eu sempre fui essa pessoa que ia fazendo acontecer. Depois saí da empresa dele para abrir uma startup que prestou serviço para ele. Então, foi uma coisa assim. E ele via, assim, esse potencial em mim. E aí, quando eu mudei, ele me ligou. Eu falei, olha, Paulo tá me ligando. Vou até Eita, dando nomes, meu Deus. Aí, ele falou assim, Simara, você sabe que essa questão de engenharia de software é para gigantes. Mentira. Imagina você, toda pequenininha, anã, ainda tratou com esse termo capacitista, numa terra de gigantes. Sensacional, né? Só que não, né, gente? Aí eu não lembro o que eu respondi pra ele naquele dia. Eu fiquei muito chateada. Acabou que eu já tinha passado no processo do reprograma, já estava morando em São Paulo, estava estudando das 9 às 17, trabalhando de madrugada, trabalhando no final de semana para um cara. Eu vou até chorar, meu Deus do céu. Para um cara chegar e falar uma merda dessa pra mim. Mas é por isso que quando ela me mandou as mensagens, eu falei, tá, isso talvez seja a pior parte do processo. O que mata Porque é a prepotência. tanta luta que você tem pra alguém chegar e falar isso, né? Então. Mano, eu tava chorando porque o Hello World não tava funcionando. O cara veio me falar uma merda dessa. Aí eu falei, não, peraí. Eu vou fazer essa coisa acontecer. Sabe? Tipo, toda a mudança que eu fiz, e a gente Ju tocou nesse ponto de classe, né? Toda a mudança que eu fiz, saindo de Alagoinhas interior, foi para ter acesso à educação, ao mercado de trabalho. Eu falei, cara, eu tô em São Paulo, estudando na estação hack do Facebook, e esse cara vem me dizer que eu sou pequena. Eu sou grande demais. Eu saí de Alagoinhas, sabe? Estou estudando no Facebook, sabe? Aí, beleza, passou essa história. É óbvio que todos os dias são lutas, assim, do tipo... O prêmio Top Voice chegou no passado. Aí eu, caraca, deve ser mentira. Passei no processo seletivo da Totorx. Isso aqui, me erraram. Me botaram errada aqui. Vão descobrir a qualquer momento que é mentira, que não sou eu. Então, é um processo diário de me entender e descobrir que não. Eu sei as coisas que eu estou aspirando, eu sei que eu estou me transformando e eu quero aproveitar esse processo de transformação. E uma coisa que eu queria te falar é que, tipo, você não passou nesse processo. Só que o processo, na real, não era da Local Web. É um processo seu. Sim. Então, você passou. Sabe por quê? Passou da primeira etapa. Conseguiu instalar o ambiente e conseguiu fazer aparecer coisinhas verdinhas numa linguagem chamada Nossa, RU. maravilhoso. Você passou. Exato. É muita conquista, Sabe? né? É muita conquista. É muita conquista. E vão aparecer esses baldes de água fria, de pessoas que você não espera, de pessoas que você pensava que tava, tipo, te apoiando. E, na real, não tá. Porque é um processo só seu mesmo, no fim das contas. Ninguém vai entender a sua alegria quando o verdinho aparece. É você que vai entender. Não, ninguém sabe? entende. Ninguém Gente, vai entender. uma sensação única. Sim. Assim, aquele verdinho. Sim. E aí, esse processo de não saber por onde começar é muito natural. Eu, ultimamente, tenho feito alguns conteúdos assim. Até uma pergunta da Gra Mendes, que ela mandou no meu Instagram, porque eu falei, cadê vocês? Mandem mensagens. Por favor. Isso é muito bom quando a galera participa e manda essas coisas. Porque é aí que a gente vai vendo que tem muita coisa igual. Né? E aí eu perguntei, cadê minhas alunas, minhas seguidoras 40+? Aí a Gra Mendes mandou. Meu problema é que eu não sei por onde começar. Então, que eu acredito hoje, tá? Depois de ter passado por esse processo onde eu precisei aprender, depois de estar passando também agora, onde eu estou ajudando outras mulheres diversas a também aprenderem, né? Existe, assim, níveis de... Eu falo que são níveis de entendimento.
Eu ouvi falar desse assunto, opa, tô conhecendo, eu tô sabendo que existe. Importante. Eu testei a primeira vez, eu tô em outro nível de conhecimento. Eu fiz o verdinho aparecer. Que é o que a gente até chama de POC, né? Uma prova de conceito. Nossa, você foi lá pro código e tentou aplicar aquele conhecimento que você falou, entendi, agora vamos ver se ele funciona. Sim. Né? Olha que avanço. 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 Aí... De repente pode aparecer um verdinho ali no meio falando, funcionou. Só entender o problema e aonde que você tem que chegar, você só tem que saber como usar a linguagem, né? Quer dizer, Isso. que era isso que era o meu eu sei que eu tenho que fazer, mas eu não sei o que usar. Como que eu uso? Eu não sei quais as ferramentas, né? Isso, quais as ferramentas. Boa. Aí, eu vou chegar nesse ponto também, eu lembrei agora de uma coisa que eu passei também. Aí tem um outro nível que é assim, eu consigo reproduzir o que eu vi numa aula. Ó o nível de entendimento. Agora eu tô ganhando autonomia, eu consigo pensar numa ideia e fazer sozinha. Obviamente pesquisando, a gente tem que pesquisar mesmo. Tem que pesquisar. Nossa. Aquilo que você falou assim, tinha um tutorial, tinha links, eu via vídeos. Isso vai ser para sempre, tá? Verdade. E aí tem um outro nível que eu consigo ajudar outras pessoas. E isso não é linear. Você pode, para um assunto determinado, você vai ter níveis de conhecimento diferentes, né? E existem outros níveis. Isso aqui sou eu categorizando, assim, porque eu sou muito observadora e eu gosto muito de educação e de entender como eu posso ajudar outras pessoas, porque eu me observei muito enquanto eu aprendia, sabe? E aí... eu lembrei, né, que assim, eu trabalhei com lógica de programação minha vida inteira e eu não tinha noção que era lógica de programação, porque eu trabalhava com marketing antes, né, depois dessa empresa que eu falei, startup, não sei o quê, e eu fazia funil de e-mail. Então, assim, se a pessoa se inscrever, mande esse e-mail para ela. Se ela clicar... Olha a lógica aí pra já. ela. Né? É um algoritmo, né? Só que Você cria não rotininha. tinha código, era uma interface bonitinha onde eu arrastava e saltava coisas. Só que depois eu me toquei, eu programava. Programação em bloco, né? Que pessoal chama isso. O Fernando Cordeiro deixou aqui no chat, ó. Lógica de programação, antes, até eu entender o quanto isso era fundamental, eu sempre ficava perdido. Jamais pulem etapas. Às vezes a gente até sabe, parece que sabe pouco, mas aí a gente pula e isso vai fazendo falta. Dica número 1, então, ó. Fernando, obrigado aí não pula etapa também. Né? Eu acho que não pular etapa Não pula etapa. Eu diria isso, comece por lógica de programação. É justamente essa necessidade que você Sim. sentiu. Nossa, eu entendi o problema, mas como eu poderia dar um passo? Depois você pensa, porque tem como fazer isso por fluxo, desenho, né? Blocos. Tem como fazer isso anotando, ó, eu posso fazer isso, eu posso somar, sei lá, As 2 mais opções, 2, né? ou eu posso seguir por esse caminho ou por outro caminho. Isso é programar. Se eu decidir que eu vou usar guarda-chuva porque tá chovendo, isso é programar. Se eu decidir Você tomou uma decisão lógica. Você fez culinária. Você fez culinária. Se você decide usar a quantidade de ingredientes para fazer um prato, você estava programando, você seguiu um passo a passo lógico Verdade. que ia te dar um resultado no final, né? Você colocou as entradas, houve um processamento ao cozinhar, eu não sei o que você estava fazendo, e depois Tem a ordem das coisas que você vai tem a colocar. ordem, e depois É a tem receitinha. saída. É receita. Isso é programar, você programa a sua verdade. vida inteira. Você tomou decisões para vender o negócio do seu pai junto com sua família e você entendeu o que era melhor ou não, qual caminho seguir, isso é programar. Então, você programou a vida inteira. Eu diria, comece por lógica. Depois, entende o que é lógica de programação aplicada a uma linguagem. Tá? Mas eu diria que esse caminho ele é menos doloroso. Eu acho que isso é interessante porque a gente, quando começa... Por exemplo, a Simara, a gente teve não seguiu o que eu chamo de caminho formal, né? Eu também não. Você também, né? Não, esse que é legal. A gente Mas não seguiu o vocês caminho não fizeram formal. faculdade de... Não. Porque assim... Eu vim aprender depois por necessidade. Eu falei, ou eu vou e faço alguma coisa, mas... eu tenho planos ainda, né? Não descartei. É que assim, gente, Eu faculdade, também, depois, sabia? É que depois de uma certa idade, você fala assim, vou ter que fazer Do quê? trabalho em Planos do grupo, quê? Fazer faculdade. Você não tem nenhuma faculdade? Tenho, fiz história e sou... Não, uma fiz design faculdade também. na área de programação. de programação. Que aí é outro mito também, porque essa pessoa que já te deu esse feedback já que... porque você precisa ser Não, é uma escolha que a gente quer, né? É uma coisa que a gente vai escolher depois. Eu quero. A faculdade, eu tive a oportunidade de fazer uns cursos mais formais, assim, mas cursos fechados. Não era não fiz faculdade na área. Eu
gosto da ideia de fazer faculdade. Eu acho que ela é importante, sim. Mas, assim, a gente está vendo aqui que... Você já pra tinha você uma, começar- você escolheu uma outra opção também. de se formar, Exato. que foram os cursos, né? Exato. É livre. E uma coisa que eu acho interessante, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu sou contra você decidir o que você quer fazer aos 18 anos e fazer faculdade já. Eu sou super contra essa ideia. E na programação eu acho a mesma coisa. Então, pô, a gente tem essa ideia, vamos fazer uma faculdade, mas a gente já tem um pé firme. A gente fala, pô, eu quero fazer isso mesmo, eu vou investir numa faculdade. É outra maturidade. É outra maturidade. E essa é uma coisa legal de você ser uma pessoa madura, é uma coisa que vem com a idade. E é você ter essa maturidade, eu quero isso. E você já sabe trabalhar também, já sabe se organizar. Sim. Você está em outro período de vida. Eu acho que as empresas, elas começam a ver isso. O negócio de você ter um programa, você falou, pô, a empresa vai pagar por um programa... por incrível que pareça, sai mais barato para a empresa esse processo de 6 meses e pagar uma Com escola certeza. do que ela ficar correndo atrás de gente. E vale a pena para a empresa formar lá dentro. Então, uma linguagem... Tipo, eles têm uma demanda muito específica para essa linguagem, para Ruby. Então, para eles vale a pena. Mas, o lance de não queimar etapas, eu acho importante vendo em retrospecto. Porque aí a gente... Como você faz assim... vamos fazer um curso curto aqui que você já sai trabalhando. É um atropelo. É um atropelo. Você sai escrevendo varlet const e você não sabe o que é o Não, que. você sabe que eu percebi isso também durante os desafios, né? Porque como eu demorei para começar a estudar, porque eu entrei 4 dias antes de terminar a primeira fase, então teve gente que já entrou lá no começo, já ficou estudando aquilo, né, sei lá, 20 dias antes. Então, eu achei que eu já estava atrasada para a segunda fase. Eu já estou entrando atrasada, porque eu não consegui nem terminar de ler todo aquele material que estava lá disponível. Então, eu vou ter que ler aquilo. Se eu tivesse entrado no programa talvez um pouquinho antes, Pode essa ser. tua dificuldade não teria... Pode ser. Alô, Pode marcas, ser, pode contratem ser. as influências com Antes, antecedência. Então, pois é, exato. Tinha que ter avisado o Danilo fazer a antes. publi toda cagada. Apesar que eu acho que esse sentimento Brincando, de gente. estar atrasada é um sentimento que eu tenho É todos verdade, os dias também. da minha vida. Eu também. Isso é muito importante. Sim. Então Parece você que tem o que tempo lidar. inteiro você tá atrasado. Mas você sabe, com isso que você falou de não pular etapas, né? Porque como eu achava que eu estava atrasada, quando eu comecei a fazer os desafios, eu pensava assim, bom, como é que eu faço isso? Tá, então eu vou olhar Google, começava a ver o Google, vir essas comunidades que a pessoa pergunta o negócio, aí eu ficava tentando ver se era mais ou menos parecido, mais ou menos isso, aí tentava achar mais ou menos uma resposta parecida, sem ter entendido direito a linguagem. Eu só fui começar a entender direito lá no final, porque aí eu falei assim, quer saber, eu vou voltar lá no E começo. vou rever tudo de novo. Vou rever tudo. Vou pegar os materiais mais explicativos que vão falar exatamente o que é cada comando, o que cada comando faz, não sei o quê. Aí que eu fui começar a entender. Mas para mim já era um pouco tarde, a hora que eu fui começar a tentar entender como é que funcionava. Eu acho que tem uma outra coisa também, para quem está decidindo fazer mudança de carreira, por exemplo, o que aconteceu comigo. Eu era designer, eu tinha uma carreira, eu coordenava uma equipe, tal. Só que aí, na hora que eu decidi mudar, assim, eu já morava sozinha, pagava meu próprio aluguel, tinha que comprar a ração do gato. Então, é aquela lance, a gente tem pressa. Você também veio para São Paulo. Então, além do atropelo do curso ser curto, ter muita coisa para você pegar, é um monte de ferramenta, você ainda tem que falar, velho, eu preciso trampar. Exato. E então, eu acho que se a pessoa, você está numa fase, por exemplo, eu quero mudar, mas assim, eu tô trampando, aproveita esse tempo, se você não precisar atropelar, não atropela, para pegar essas coisas com calma. Descobrir o seu jeito de aprender, tentar ver as coisas com um pouco mais de calma, se for possível. Eu sei que, por exemplo, a gente não foi. Tinha lá um boletinho, chegava voando. Eu acho que